Oi, mana! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pod Manas, o podcast feito por e para mulheres empreendedoras do Manas, sua associação de empreendedorismo feminino. Estou aqui muito bem acompanhada nessa mesa com Claudinha Verdete, a nossa presidenta, né, Claudinha? Seja bem-vinda! Eu adoro Mais linda que participar nunca. desse bate-papo aqui e hoje tá especial demais. Hoje, manas, eu preciso falar pra vocês que a gente vai falar sobre algo que impacta diretamente a vida de todas nós. A construção de uma cidade melhor. Parou com aquele momento da gente falar, ai, poderia ser assim, poderia ser assim. Hoje estamos com uma pessoa que vai ajudar a gente a entender como nós podemos parar de falar que vamos criar algo melhor e sim colocar a mão na massa para criar algo melhor mesmo, na cultura, na educação, na juventude, com oportunidade de participação social também. Claudinha, com quem que a gente vai falar hoje? A gente vai falar com meu amigo Marcelo Monteiro. Marcelo, que prazer receber você aqui. Você que é um candidato, assim, de oposição, né? Nosso vereador de oposição. E a gente fica muito orgulhosa por ter uma pessoa que se posiciona. O Marcelo é pai do Chico, né? E do Joaquim, formado em filosofia pela UFMG. Professor, gestor público e vereador em Lagoa Santa. Ao longo da sua trajetória, atuou na educação, na cultura, na biblioteca municipal e também na construção de políticas públicas voltadas para a população. Uau. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Pod Manas. Muitíssimo obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com você, Claudinha, com você, tá? E com as manas, né, que tanto acompanham. Eu penso que o que você falou, né, uma associação já dá a entender como a gente participa da vida da nossa cidade. E eu concordo totalmente. O lugar de quem quer fazer a diferença é se colocar. Eu costumo dizer, quando a gente vai apresentar o Parlamento Jovem, lá na frente eu conto o que representatividade e poder a gente ocupa, a gente não pede. Importante, né, Marcelo? Mas aqui, antes de cargos políticos, que é o que a gente vai falar, inclusive, quem que é o Marcelo na fila do pão? Essa é a primeira pergunta que a gente faz para todos os entrevistados do Manas. E aqui a gente quer saber quem é o Marcelo, o que você gosta de fazer. Nós já soubemos aqui no off que Marcelo teve um glow up, né, Marcelo? Já soubemos aqui que ele teve todo um glow up aí, cuidando mais da saúde. Quem que é o Marcelo? Conta para as manas. Tá. Meu nome é Marcelo Monteiro, eu sou filho do Cláudio e da Mércia. Cláudio é industriário, a Mércia é professora. Eu sou pai do Chico e do Joaquim, sou formado em filosofia, atuei como músico aqui na cidade durante muito tempo, eu sou cantor. Marcelo, e antes de política, tem uma primeira pergunta que a gente sempre faz para os entrevistados aqui do Manas. Quem é o Marcelo na fila do pão? Isso porque a gente já viu aqui no off que Marcelo teve um glow up, né, Claudinha? Ele teve um glow up, aí a gente quer saber mais sobre isso. Por favor, conta a sua rotina para as meninas do Manas. Tá, eu sou Marcelo Monteiro, eu sou filho da Mércia e do Cláudio. A Mércia é professora de português e o Cláudio é industriário. Eu sou pai do Chico e do Joaquim, sou formado em filosofia, bacharel pela UFMG, sou músico, sou cantor, já me apresentei muito aqui em Lagoa Santa. A nossa dupla chamava Duo Monteiro. A gente tocava samba, MPB e muitos outros estilos, geralmente na noite aqui em Lagoa Santa. Sempre tive uma atuação muito próxima da cultura, enquanto jovem na cidade. Foi da carência de políticas para a juventude na cultura que eu me aproximo do meio político. E de lá para cá muita coisa passou. Eu, em geral, gosto de jogos. Hoje, sou jiu-jiteiro de plantão. Estou fazendo agora, no dia 4 de julho, eu faço 1 ano de jiu-jitsu. Hoje eu treino semanalmente aí de 4 a 8 vezes jiu-jitsu. Em geral, no gi, que é jiu-jitsu sem kimono. E eu perdi 17 quilos nesse processo. Glow up veio aí, né? Exatamente. Eu vivo bravo aí, o povo pergunta, é Monjaro? Eu falo, Monjaro. Eu apanho pra emagrecer, vocês me perguntam de Monjaro ainda. Se fosse Monjaro, já estaria derretido. Pois é, né? É, porque o trem derrete. É uma das características, né? A pessoa fica pensando que tá vestindo uma capa dela mesma, sabe? Capa triste, poxa. triste. E Marcelo, como é que foi pra você crescer em Lagoa Santa? Bom, foi muito bom. Eu tenho uma sensação muito boa em Lagoa Santa e quando eu encontro Lagoa Santa. Porque eu sou contagense e eu vim pra cá com 7 anos. Olha! E eu já morava em um local onde eu não podia brincar na rua. Sim. Né? Quando pequeno. Eu tinha 7 anos, a gente morava num prédio muito alto e um local que já não era tão seguro mais. Entendi. E eu lembro que quando eu mudei pra Lagoa Santa, uma coisa que me impressionava, Thay e Claudinha, é que as casas ficavam com os portões abertos. A pessoa entrava no seu quintal e batia na porta da sua casa. E aí eu não preciso nem falar. Eu brinquei na rua, sou daqueles que a mãe chegava na esquina 10 horas da noite e mandava voltar pra casa, porque tinha que tomar banho pra aula no outro dia. Mas
Lagoa Santa é para mim e para minha família um porto seguro, porque quando a gente vem para cá, a gente se conecta com a cidade de tal forma que a vida de todo mundo tá aqui hoje, do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, sobrinha, bacana. eu, meus filhos, e é onde eu me sinto bem. Uau! E realmente, Lagoa Santa a gente percebe que é uma cidade que quem vem se apaixona, fica. E você, além de se apaixonar, quis atuar de forma ativa na cidade, né? E em que momento você já deixou claro aí que, com a questão da música, te fez entender que eu precisava ter políticas voltadas para a juventude e para a cultura, mas em que momento específico nasceu esse seu interesse pela cultura e pelas questões sociais? Conta pra gente um pouquinho. Eu até comentei com vocês mais cedo que a primeira frase que eu lembro dos adultos é: esse menino vai ser advogado ou político. Você deve imaginar que eu falo pouco, né, manas? Então assim, ao longo da minha vida eu fui crescendo, eu já era cantor, mas não tinham eventos para a juventude, nós não tínhamos eventos culturais para além dos grandes eventos na cidade, e a gente percebia que ali existia um deserto de políticas públicas, e a gente começa a ocupar esses espaços e começa a fazer festivais independentes na cidade. Eu já tinha um interesse enorme pela política, mas um dia eu desço de um palco apresentando um festival e o Cleito Ribeiro, professor de história clássico aqui na cidade, muita gente conhece, foi aluno dele, fala: rapaz, você é o representante que falta na cultura para nós. E ele estava, assim, não vou falar que ele estava certo, porque todo mundo pode representar a cultura. Mas comigo ele cravou, porque de lá para cá nós já estamos no segundo mandato. Deu certo, né? Deu muito certo, a dica dele foi boa. E é engraçado, né, Marcelo, que tem uma coisa que a gente ouve, Claudinha também já deve ter percebido isso, que a gente ouve muito que peixe não enxerga água. Você ali na correria do dia a dia, às vezes não enxerga que você poderia estar naquele lugar. Precisou do seu professor te falar: é você que vai ser essa pessoa pra gente, né? Pra você ter a iniciativa de estar no poder público representando os jovens. E eu vou te falar, na época da juventude é exatamente o momento que a gente busca por identidade, por ideologia, por grupos, e não ter esse apoio, não ter locais que a gente possa ir. Gente, ainda mais hoje com a internet, é perigosíssimo. Tem que ter esse tipo de lugar, tem que ter esse tipo de iniciativa. É muito importante a gente ter pessoas como você no poder público para ajudar a gente na participação social, porque realmente eu me lembro da minha adolescência, o quanto eu estava me descobrindo, músicas, cantores, coisas que eu gostava de fazer, e não tinha lugar que eu pudesse ir para conversar com pessoas sobre isso, né? Então, parabéns pela iniciativa, muito importante, né, Claudinha? Os eventos na cidade são assim, né? Desde que eu vim morar aqui, depois que o Marcelo entrou de cabeça e tudo, os eventos da cidade são muito seguros para a família. É mesmo. Muito seguros para a família. E aí são duas fases. A gente fazia eventos menores para a juventude, para um público mais folgado, mais reservado, mas a gente trabalhou com evento de música independente, música autoral. A gente fez festival de rock na cidade. E quando eu vou ocupar uma função pública como diretor de turismo e cultura, a gente já pensa na política pública de cultura, e os grandes shows fazem parte, mas a gente não pode permitir que a política pública de cultura se resuma aos grandes shows. Mas sim, nós melhoramos o método dos eventos. O layout dos eventos é o mesmo que nós implantamos em 2017 para frente. Sim. E tem alguns bons shows aí nessa carteira, né? Tem. Anitta, Isa, Péricles, Diego Vitor Hugo, Criolo, Zé Cabaleiro, muita gente boa passou por aqui. Coisa linda. Gostei, Claudinha. Né? E a gente vai agora no Manafone, corta? Podemos, vamos pro Manafone. O que é o Manafone, Claudinha? Dá uma explicada aí pras manas que não sabem o que é o Manafone. O Manafone é esse sutiã lindo que você tá vendo aqui, rosa. Claro que teria que ser rosa. É uma brincadeira nossa. O Manafone são perguntas que chegam pra gente e a gente responde pra vocês ao vivo, né? No nosso canal, no YouTube. Exatamente. Então, assim, vamos ver quem tá falando com a gente hoje? Ai. O que as manas querem saber de Marcelo? Vamos lá, Claudinha. Tá Quem é tocando, que tá aí? Claudinha. Quem é que tá aí, Davi? Vamos ver quem tá aí? Tá tocando. Vamos lá. Oi, Manafone. Oi, Camila, tudo bom com você? Você tem perguntinha pro Marcelo? Manda aí. Marcelo, Camila tá perguntando como é ser o vereador de oposição e o único vereador de oposição. Camila, vamos prestar atenção na respostinha do Marcelo. Tchau, obrigado por ter ligado. Essa é uma excelente pergunta da Camila, viu, Claudinha e Thay? E eu poderia contar um caos muito rápido. Uma vez eu ouvi de um grande político o seguinte: em algum momento da vida, o político que se considera sério vai ter que tomar uma decisão. Ou ele vai ser aclamado por políticos e negado pelo povo,
ou ele vai ser acolhido pelo povo e negado pelos políticos. Eu tomei a minha decisão. Eu estou fechado com o povo de Lagoa Santa na construção de uma cidade que é boa para quem mora e quem vive aqui, para quem usa os serviços urbanos aqui, para quem usa os serviços públicos aqui. E, infelizmente, os outdoors não traduzem a qualidade dos serviços públicos que a gente encontra aqui. Os tempos de fila de espera nos postos de saúde, né, toda a glamorização do ambiente da educação pública, mas a falta de foco no aluno e na família que é o usuário, como aconteceu com o uniforme esse ano. Então, como é ser um vereador de oposição aqui em Lagoa Santa? Fácil é? Jamais. É duro. Mas eu entendo que quando a gente tem um propósito, que é ocupar uma função pública, para trazer as políticas públicas e o poder público para mais próximo do povo trabalhador, que é quem precisa delas, a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter firmeza e a gente tem que ter propósito. Tem muita gente fazendo gracinha com dinheiro público, pagando outdoor e propagandeando uma Lagoa Santa que não é a que as pessoas encontram no posto de saúde e nos serviços públicos. Parabéns, que orgulho em ouvir isso, né, gente? Nossa, Marcelo, você é demais. Então, Marcelo, dentro de tudo isso, esse trabalho que você faz diretamente com projetos sociais e culturais, o que você aprendeu trabalhando com isso? Olha, a gente aprende uma série de coisas nesse processo e a primeira delas é que o poder público não faz mágica. Não adianta querer tirar coelho da cartola, não adianta querer ter ideias mirabolantes e muito complexas do nada. O poder público ele tem que se basear em evidência, ou seja, ele tem que estudar aquilo que ele quer fazer, usar experiências bem-sucedidas e uma série de outros dados que ele vai poder usar para desenhar uma política pública. Mas mais do que isso, e eu acho que a gente vai chegar num ponto que tem tudo a ver com vocês, eu aprendi que o poder público não constrói a sociedade sozinho. A sociedade civil tem um protagonismo que não pode ser ignorado e deixado de lado. A sociedade civil organizada em associação tem um papel fundamental, ocupando espaços e tomando decisões com muito mais propriedade, conhecimento e proximidade do que o poder público muitas das vezes vai ter. Um exemplo muito rápido disso é a APAE. É claro que aquelas famílias que já lidam com a situação da inclusão no dia a dia e vão se especializando nisso, muitas das vezes vão entender mais do que gestores públicos que nunca tiveram contato com isso. Eu estou dando o exemplo da APAE, mas o exemplo da APAE serve para muita coisa. Em geral, a sociedade que vive aquela situação todos os dias e tem interesse todos os dias por aquilo, ela vai fazer melhor, mais barato, com mais eficiência e os frutos disso chegam muito mais rápido para a sociedade quando a sociedade civil está colocada nesse papel de protagonismo. Porque ela está vivendo ali no dia a dia, né, Claudinha? Está vivenciando. Sabe o que ela está falando, ela sabe onde está a dor, né? Então, assim, com a participação da comunidade pode transformar essa cidade. Uma cidade. A comunidade, né, é que vive aquele dia a dia e sabe qual é a dor. Primeira coisa é que o poder público ele não está em todos os territórios. Então, ele às vezes não tem nem conexão com algum público que ele quer acolher numa política pública. E aí uma associação, por exemplo, de educação em contraturno e acolhimento social de comunidades fragilizadas, em situação de fragilidade social, ela tem muito mais eficiência nas políticas públicas sociais com esse público do que o poder público. Mas eu poderia resumir isso aqui numa pergunta tranquila. Se eu quisesse aprender mais sobre empreendedorismo feminino, é melhor eu perguntar para a Claudinha ou para o prefeito? Para Claudinha. Eu não tenho dúvida disso. Não tem. Quando a Claudinha assume o papel de protagonismo como presidente de uma associação voltada para o empreendedorismo feminino, ela tem conhecimento de causa, ela tem trajetória, ela tem propriedade, ela tem representatividade, ela tem tudo que a gente precisa, Thay. E quando ela tem uma associação no entorno dela, tá feita toda a costura para que o poder público jogue o protagonismo, mas principalmente financiamento, orçamento público para que pessoas que entendem, sabem fazer, utilizem dinheiro público para gerar políticas públicas. Pois é, então, pegando esse gancho seu, a gente sente uma dificuldade muito grande de chegar no poder público e mostrar que a gente que veio dessa trajetória, a gente pode contribuir. Porque muitas vezes as pessoas acham que a gente quer ganhar algo com isso, que a gente quer se autopromover e não vê que a gente pode sim contribuir por tudo que a gente já passou e acha que a gente está querendo, nossa, ela está querendo aparecer. Isso é assim de uma imbecilidade tão grande,
porque você pode pegar a mão da gente que já tem essa trajetória e fazer algo muito maior. Mas não, esquece também que nós somos eleitores. Então, assim, não dá... Tem gente que falou pra mim assim, não dá liga. Não dá liga o quê? Eu não entendi esse não dar liga. Entendeu? É uma burrice, desafio, né, é um desafio, é uma burrice, porque você tem hoje na Associação Manas 140 mulheres crescendo, 140 mulheres crescendo a cada semana, entrando mulheres, né, que querem muito aprender, né, e colocar o seu negócio para frente, ajudando. Você dá o que você conhece. Eu sei fazer um bolo, eu vou te ensinar a fazer um bolo. É assim que o Grupo Manas Associação é. Então, assim, a gente escuta muita burrice de não querer andar junto com a associação tipo Manas. O que me deixa muito bravo, Claudinha, é que não exista vontade de investir na capacitação das pessoas. Na hora de pagar 400 mil para coach dar palestra para o público da prefeitura, eles acham lindo. Na hora de investir orçamento público em moradoras da cidade que têm experiência e propriedade para poder falar sobre o tema, você está querendo se vangloriar ou crescer em cima disso. Qual é o problema de você aparecer considerando que você é uma mulher bem-sucedida, que você tem uma trajetória ascendente de empreendedora e que você quer multiplicar isso para outras mulheres que já estiveram na mesma situação e que poderiam estar? Eu acho mais que você tem que estar bem remunerada sim para fazer isso. Perfeitamente. Então, o que me deixa brava é isso. É medo, não é não? Eu tenho a impressão que é medo. É medo da associação ou a pessoa crescer mais do que a pessoa que fala que não deu liga. Então, assim, pra mim, é assim, poxa, se você pensa como um político bom, que pensa na cidade, falou assim, poxa, vou ficar o que essas mulheres estão fazendo, vou me juntar com elas, não é? Então é a união, você vai muito mais longe quando você vai junto. Sim. E eu queria fazer uma observação. Posso, Thay? Por favor. O gestor público que tem medo do protagonismo da sociedade civil é porque ele não estuda. Sabia disso? É isso. Quem estuda política já entendeu que o estudo da política pública caminha para que a sociedade civil preste boa parte dos serviços que hoje o poder público presta a ele mesmo, de forma mais cara, mais ineficiente, sem o conhecimento e etc e tal. Então, gestores públicos que têm medo de protagonismo da sociedade civil não estudam. Então caíram ali de paraquedas, estão tentando tirar coelho da cartola, estão tentando aparecer. Porque quem estuda e entende de política já entendeu que quanto mais protagonista a sociedade é, ou seja, quanto mais protagonista Thay e Claudinha são falando de empreendedorismo feminino, melhor e mais eficiente é a política. Exatamente. E é o que a gente percebe até com esse grande show aqui sobre o empreendedorismo, sobre a importância de ter Humanas como associação, é que a gente tem dois pontos, né? A gente tem um ponto de que uma mulher produzindo riqueza dentro da cidade, ela vai gerar mais economia para a cidade. Então já temos esse ótimo ponto. Um segundo ponto é, gente, quem é o ser mais influente do universo? A mulher. Então se ela falou, eu vou votar no fulano, ela consegue, gente... Ela consegue movimentar a rua inteira, a família inteira, para apoiar uma causa que ela acredita. Você achar que não valorizar e não contribuir para o universo do empreendedorismo feminino através de uma associação como Humanas, é, como Claudinha falou, uma imbecilidade mesmo. Porque é muito eleitor que você está perdendo, é muita economia que você está perdendo. E o que a gente vê muito aqui, Marcelo, é a quantidade de mulheres que acham que por estar empreendendo dentro de suas casas, elas não são empresárias. Elas se minimizam. Ter espaços de protagonismo como que a Claudinha tem, olha o tamanho dessa casa. Perfeito. Olha quantas mulheres a Claudinha traz para cá para dar também essa possibilidade da liberdade financeira. Estar em ambientes como esse faz essa mulher mudar a percepção de valor dela e contribuir para outras mulheres também. E a gente vê cultura, a gente vê coisas sobre empreendedorismo como algo muito distante. Quando a gente enxerga um ambiente que vai ter uma casa e que nessa casa a gente vai capacitar essas mulheres para elas entenderem que ela não é uma manicure, ela é uma empresária que embeleza a unha de outras mulheres. Ela não é uma profissional confeiteira, ela é uma empresária que adoça a vida de outras pessoas. Isso são situações que ela não tem dentro da casa dela.
E ter espaços como Humanas, a gente tem tanto feedback, né, Claudinha, de mulheres que sentam aqui contando suas próprias histórias, que elas mudaram o faturamento, mudaram a realidade, saíram de CLT, só por estar no ambiente certo. Agora, imagine se esse ambiente for, e será, porque já temos projeto, uma casa, um lugar físico, para essas mulheres serem capacitadas lá, realmente é algo que a gente está sonhando muito, né, Claudinha? E principalmente um adendo nisso daí, é que quando você pega um grupo de empresárias, de empreendedoras, para estar dentro dessa casa, para ajudar outras mulheres, não é alguém que foi o parente de fulano, que colocou lá, que não sabe de nada, que não veio lá, sabe, lá de baixo, não tem o que ensinar. Não tem um repertório. Não tem um repertório, não é qualquer um, não é parente, não é nomeação de quem não entende. São mulheres reais para estar dentro dessa casa, para ensinar para outras mulheres reais. Muito legal isso que você falou, são mulheres reais. E a Thay toca num ponto aí que eu queria comentar. A ideia que fica para mim, quando um governo nega a hipótese de uma parceria com uma associação que tem como foco o empreendedorismo feminino, é que é um governo que, na verdade, não quer caminhar para a libertação econômica das mulheres. A autonomia econômica das mulheres. Quer ficar nessa história de coach, 2, 3 vezes por ano dar uma palestrinha ali, como se isso fosse, de fato, modificar a vida das pessoas, em definitivo. E paga outras pessoas de fora para vir. Você paga um artista caríssimo, que eu não vou citar o nome, mas que veio, pegou o avião dele, veio, pagou caro e não teve o tempo que ele tinha sido contratado caro para falar na palestra dele, porque falaram tanto, todos os políticos falaram tanto, e só sobrou 5 minutos que ele reclamou comigo diretamente e foi embora, recebeu o dinheiro dele sem fazer a palestra. Por que não contratou uma empresária, uma pessoa da cidade para falar? E é aquilo. Por que eu estou fazendo um apontamento que parece que este governo não quer investir no empreendedorismo feminino e no protagonismo de mulheres fazendo isso? Porque investe em outras associações. Investe-se dinheiro na Associação dos Condomínios para fazer uma feira. Investe-se dinheiro em associações parceiras e etc. que estão alinhadas politicamente com este grupo. Então, fica para mim, e eu acho que de forma geral, que este é um grupo de governo que tem medo de investir no protagonismo de mulheres para falar para mulheres. E isso é muito importante, porque eu sou um político homem. E é importantíssimo para nós, homens, entender que esses espaços não devem ser ocupados por nós, por causa de uma questão de lugar de fala, gente. Quando a gente for falar sobre empreendedorismo feminino para mulheres, quem tem que falar é a Claudinha, não sou eu. A gente até brinca, né? Quando eu vou fazer um vídeo em datas comemorativas de mulheres, eu falo, hoje o lugar de fala não é meu e alguém vem ocupar esse lugar de fala. Então, eu posso até participar desse debate, é um prazer estar aqui, eu vou estar aqui quantas vezes forem necessárias. Mas quem tem que ir lá, dar o curso, a capacitação, quem tem que comandar o projeto que trata disso, é uma mulher, é uma empreendedora, é quem tem propriedade, história de vida e conhecimento para isso. É isso, gente. Uau. E assim como o empreendedorismo feminino, uma outra coisa que tem a ver com as questões sociais, que Marcelo tanto aponta, é a cultura, né? A gente transformar a cultura como uma ferramenta de transformação na vida de pessoas. E muita gente vê a cultura só como entretenimento, né? Você já deve ter... eu acredito até que a pandemia e a internet fez a gente mudar um pouco essa relação, mas ainda tem esse estigma de cultura é entretenimento. Qual é o papel dela na transformação social? A cultura é tanta coisa que é difícil definir ela em um conceito só. Mas eu poderia falar que cultura é identidade, cultura é a nossa manifestação e realização no cotidiano, cultura é aquilo que nós registramos no mundo enquanto permanência e continuação daquilo que somos individualmente e coletivamente, e cultura é aquilo que nós produzimos coletivamente e que, no final das contas, é a impressão digital de uma sociedade, de um povo, de uma comunidade. Para além de tudo isso, essa coisa mais holística da cultura, cultura é trabalho também, Thay. Nós temos toda uma cadeia de produção da cultura e o pessoal fica, né, os fazedores, os trabalhadores da cultura, gente, cultura é trabalho.
Né? E não só cultura é trabalho no âmbito do músico, do artista contratado. Cultura é trabalho também para a cultura popular, que geralmente está na oralidade, não tem registro, não está documentada nas políticas culturais municipais. Mas vai lá conhecer o congado, o candombe, as pastorinhas, o tanto que esse povo trabalha para que esta cultura fique viva. E aí eu estou falando de um trabalho já não remunerado no âmbito da cultura popular. Mas a cultura, quando ela é deixada de lado e colocada só enquanto entretenimento, né? O que eu estou querendo dizer aqui? Quando um governo opta, e eu vou dar um exemplo muito nominal, tá? Quando um governo opta por contratar Zezé de Camargo sem Luciano por 400 mil e não se dá o trabalho de escrever um edital para injetar 200 mil reais anuais na cultura popular em grupos, e eu não estou falando um projeto só não, você pode premiar 20 grupos com 10 mil. Quando você faz esta substituição, você vai retirando aos poucos a identidade de um povo, que é o que faz aquele povo permanecer. Um povo sem identidade, que não tem propriedade, que não luta para preservar suas raízes, o seu comportamento, a sua cultura, ele é muito mais frágil e à mercê de gestores públicos que não respeitam as pessoas. Então a cultura ela pode ser falada em vários níveis, mas acho importantíssimo a gente falar da cultura enquanto trabalho nesse momento. A gente está falando de empreendedorismo feminino, diversificação da renda, ampliação da hipótese de renda, autonomia das mulheres chefes de família. Pensemos um exemplo análogo na cultura. A gente precisa de políticas públicas que façam isso. A gente não vai fazer isso só com boa vontade e com achismo. E aí eu vou contar uma coisa rapidinha. Posso? Por favor. Quando eu virei diretor de cultura do município e cheguei na prefeitura, não existia um instrumento formal de contratação de artistas locais. Quem criou o credenciamento cultural nesta cidade fomos nós, eu e a equipe que estávamos lá naquele momento, e até hoje o instrumento de contratação de artistas locais da cidade é feito por meio do credenciamento cultural. Aí eu te pergunto, eles publicaram o credenciamento cultural esse ano? Não. Não. Mas gastaram mais de R$1 milhão nas contratações de artistas da festa de agosto. E aí a gente fala daquela substituição. Uau. Voltando para o mesmo problema, né? Dinheiro que Voltando não ao mesmo volta padrão. jamais. E você falou muito sobre a cultura também ser um trabalho, né? Como que a cultura pode gerar oportunidade para jovens e famílias? Você tem exemplos específicos, até para quem é morador de Lagoa Santa e não sabe. Eu tenho tantos exemplos que a gente poderia passar o resto da noite falando disso. Mas eu vou escolher um que eu tenho certeza que vocês adoram. A Rota das Doceiras da Lapinha. Vocês conhecem? Claro! Vou ser muito justo aqui nos créditos. A Rota das Doceiras da Lapinha é um projeto do gabinete do vereador Vaguinho, que foi vereador entre 2017 e 2020. Foi feito um diagnóstico das famílias na Lapinha, de quais eram as chefes de família que faziam doce e que herdaram essa tradição do doce de suas famílias. Tem gente que está na 6ª geração de fazedora de doce. Foi feito um diagnóstico, um mapeamento de quem são essas pessoas, quais eram as receitas. Foi feito um circuito, que é a rota. Foi feito todo, né, uma indumentária, uma roupa, né? Elas têm uniforme, elas têm uma estante personalizada, elas foram colocadas em eventos de turismo, trouxeram a Globo e tudo mais, e etc e tal. Antes, o ofício de fazer doce não estava tão valorizado quanto estava agora. Dificilmente a gente faz com que uma cultura tradicional permaneça viva se ela não gera renda ou se ela não tem significado para a vivência daquele povo. Por isso, a política pública de cultura tem que sempre se preocupar em preservar, gerar propriedade daquele povo sobre a própria cultura. Mas aí, eu sempre começo falando da coisa glamorizada e chego no ponto da minha crítica. Quando nós deixamos o governo em 2020 para disputar a eleição para vereador, o diagnóstico era: o que falta na Rota das Doceiras para ela virar um projeto nacional e bombar nesse país inteiro é um veterinário nas zoonoses, para que Lagoa Santa possa ter um instrumento que é chamado de selo de inspeção municipal. Selo de inspeção municipal é obrigatório para que produto de origem animal seja colocado em prateleiras e estantes de comércios para poder ser vendido. Eu estou te dizendo que esse município faz toda a propaganda da Rota das Doceiras, mas não tem o dispositivo necessário para que um doce de uma doceira esteja numa estante de um hotel vendendo para um turista ou de todos os supermercados da cidade. Já imaginou se tivesse produto da Rota das Doceiras em todos os supermercados da cidade?
Falta ter um selo de inspeção municipal. Para ter selo de inspeção municipal, tem que ter veterinário na zoonose. Não tem. Falta vontade política e compromisso. Eu tô perguntando, por que eu não tenho vontade e compromisso? Exatamente. E eu te falo uma coisa, Gente, tudo que é evento dessa cidade, vai lá, convida elas, expõe elas, coloca elas, beleza, isso gera comércio para elas? Gera, mas isso não resolve o problema da Rota das Doceiras. A gente resolve a vida das pessoas com planejamento, política pública com evidência, orçamento, porque não se faz política com boa vontade, e política pública, para mudar a vida do povo em definitivo. Rota das Doceiras, sem selo de inspeção municipal e sem poder comercializar produtos nas prateleiras dos comércios das cidades, não vai para frente. Falta vontade política de mudar a vida do povo em definitivo. E eu acho que falta vontade política também com o empreendedorismo feminino, quando falam que investir ou fazer parceria com humanas não deu liga, ou está querendo aparecer. Você entende? Entendo. É falta de compromisso. É falta de compromisso, é falta de querer andar junto. Concordo. Não deu liga. É só querer andar junto. Porque quando a gente anda junto, a gente ajuda muito mais pessoas. Concordo. Juventude e futuro, Claudinha. Juventude e Uau. futuro. Você sempre defendeu a ampliação de oportunidades para os jovens. Por quê? Eu penso que o estudo muda a vida das pessoas. Eu sou filho de uma professora. A minha mãe foi minha professora, minha coordenadora, minha diretora e a minha chefe. E a minha mãe é uma grande amiga minha. Então, a educação, ela passou pela minha vida. Eu brinco que eu sou aqueles meninos que foi criado dentro de escola, sabe? E o estudo muda a vida das pessoas. O meu sonho é que nós tivéssemos em Lagoa Santa ensino superior, na verdade, ensino profissional e tecnológico para a juventude, gratuito, socialmente referendado. Eu estou falando de um IFMG. Sabe o prédio que funciona no Padre Menezes? Sim. Esse prédio foi construído para ser uma escola técnica de ponta, escola técnica do CTCA. Aqui seria o Centro de Capacitação Aeroespacial. Esse projeto não foi para frente, mas o prédio foi construído. Hoje, no Padre Menezes, nós temos cursos técnicos, mas o potencial que tem esse prédio é muito maior do que está sendo praticado hoje em dia. Já imaginou se nós tivéssemos um Instituto Federal de Minas Gerais funcionando ali, com um cardápio imenso de cursos que traduzam a identidade da cidade? E aí eu estou falando da área da aviação, tudo aquilo que gira em torno do aeroporto. Eu estou falando da área de patrimônio histórico. Lagoa Santa é o berço de Luzia, que é a mulher mais antiga das Américas encontrada, né? É um fóssil mais antigo da mulher das Américas. Então, eu entendo que a gente tem um potencial enorme para isso. E aí eu fico muito triste quando eu vejo um prefeito anunciar uma faculdade particular vindo para cá. Sabe por que eu fico triste? Porque eu gastava 1h30 para ir para a Federal e 1h30 para voltar. E querer que o jovem gaste 3 horas da sua vida para ter curso superior, vai me desculpar, mas é crueldade. Então a gente não... Eu não estou falando que não possam ter faculdades particulares aqui. Mas a gente precisa aqui de ensino público, gratuito, socialmente referendado e de qualidade. E aí nós estamos falando do Instituto Federal de Minas Gerais e nós precisamos de força política para fazer isso. E eu já presenciei má vontade política para participar de reuniões em Brasília e etc. Para tentar trazer um IFMG para cá. Eu falo com bastante propriedade. Então, por que eu sempre falo da juventude de oportunidade? Eu penso que o estudo muda a vida do jovem. E quando o jovem tem estudo, ele tem oportunidade de emprego, ele aumenta a renda familiar, ele tem autonomia, ele chega em lugares que jamais imaginaram que ele chegaria. E eu tenho certeza disso, sabe por quê, Claudinha? Porque eu vejo no seu olho que você é essa pessoa, que lutou e chegou num lugar que muita gente boicotou e que achou que você não chegaria. Só como não queriam mesmo, porque a Claudinha Werneck lá da favela jurava que ela ia ser mulher de bandido. E eu fui a primeira do grupinho a sair dali e ir para uma faculdade, lá da favela. Pegando assim, indo a pé, pegando trem, pulando roleta, porque eu não tinha dinheiro de passagem, não. Mas fui, entendeu? Então basta só você acreditar. Só isso, você dá oportunidade ao jovem, né? Porque dar oportunidade ao jovem não vai trazer uma faculdade caríssima. Dar oportunidade aos jovens é você trazer um ensino público gratuito de qualidade. Exatamente. E investir planejamento, estudo, política pública naquilo que o município pode fazer também. E eu acho que faz pouco, sabia? Aliás, eu acho que o público da juventude é a faixa etária mais fragilizada de Lagoa Santa em políticas públicas.
E qual é os maiores desafios inventados por essa juventude? A primeira delas é falta de oportunidade para se capacitar. Aham. Thay, jovem do ensino médio em Lagoa Santa. Eu não vou dar o exemplo daquele que forma no técnico, quem Sim. forma no técnico já sai na frente. Mas também não são muitos cursos técnicos, o número de vagas também não é muito alto. Vamos supor o jovem de escola pública, Sim. de origem humilde, de família trabalhadora, ele formou. O que ele vai ter que fazer para estudar aqui em Lagoa Santa? Pagar, No- né? No mínimo, ele pode até não ter que pagar a escola, mas ele vai ter que pagar o ônibus, ele vai ter que pagar o lanche. Então nunca é fácil quando a oportunidade de estudo está a 35 quilômetros da pessoa. Sim. Se você pegar o ticket médio que um jovem gasta para estudar, seja no IFMG de Santa Luzia, seja na UFMG, seja na UENG, seja em qualquer universidade ou faculdade que está em Belo Horizonte ou em Pedro Leopoldo ou em Sete Lagoas, isso envolve custo. E quando a gente fala de custo, um número enorme de famílias já está excluído imediatamente. Então, falta oportunidade de capacitação de forma geral, tá? Falta oportunidade de emprego também. Porque o que acontece com a pessoa que não tem capacitação? Ou ela vai ficar sem emprego, ou ela vai ficar num emprego que ao longo do tempo não se traduz em uma melhor remuneração, uma melhor posição de trabalho. A gente precisa de oportunidade para capacitar esses jovens e de oportunidade para que eles possam trabalhar com dignidade, para poder crescer na vida. Mas sem política pública, Difícil, né? E qual conselho, Marcelo, que você daria para esse jovem que quer construir seu futuro com propósito dentro de Lagoa Santa? eu diria para ele que engrossa o couro, porque você vai precisar estudar. E estudar aqui não é fácil. Eu dei o exemplo aqui que para estudar na UFMG você vai gastar mais ou menos 3 horas do seu dia só em deslocamento. Fora as 4 horas que você vai assistir de aula. Isso porque meu lá. filho filho formou na UFMG. Morando aqui. Né? E eu sei a dificuldade que era para ele fazer esse deslocamento. Se a gente não tivesse condição de dar um lanche, de ajudar na passagem, ferrou. Então, meu conselho é, não desiste, porque não é impossível, mas também não é fácil, e você vai ter que ter foco para passar das dificuldades do dia a dia, foco das intempéries, porque às vezes vai estar caindo uma tempestade e é até difícil chegar na UFMG, porque nós sabemos o que acontece com a região da Vilarinho. Então, o que eu falar, eu até brinco, né? É o tal do foco, força e fé. Porque, Mas é verdade. mas é verdade. Jovem, você que quer estudar, coloca isso como meta e, por favor, não desista. Incrível, inclusive esse seu conselho já vai para a maioria das manas que tem filho adolescente ou daqui a pouquinho vá se tornar um adolescente. Gente, eu fui uma das pessoas que precisou estar em um jovem aprendiz em um curso de capacitação na minha adolescência e isso mudou muito, me trouxe referências, me trouxe novas oportunidades, eu desenvolvi novas habilidades, saí um pouco do ciclo em que eu estava acostumada ali aos 12 anos de idade, então eu compreendo e concordo muito da importância da gente ter oportunidades para os jovens, porque, gente, se a gente olhar hoje pela rede social, né, na minha época, que foi ontem, mas na minha época em relação à educação, não tinha a rede social tão rápida assim, né, para eu buscar informações como hoje. Se naquela época já era difícil você se concentrar, pegar 2, 3 ônibus, imagine agora com o TikTok na mão, com a informação do chat GPT, é muito mais fundamental a gente ter esse tipo de referência fora da tela, porque senão esse jovem não vai ter, eu não vou querer sair de casa, eu tenho tudo aqui no meu telefone, né, não tenho uma política pública que me apoia, não tenho um lugar que eu possa ir para conversar com outras pessoas que vão me falar, por exemplo, o que eu posso fazer da minha vida, pô, já cheguei nos 17 anos, tá todo mundo aqui na minha cabeça, o que você vai fazer, o que você vai fazer, o que você vai fazer. Não ter um lugar ou uma pessoa para que esse jovem possa conversar sobre isso, gente, é desolador. Porque ele chega na internet, ele vê uma pessoa de 13 anos de idade bilionária. E aí ele pensa, e a minha vez? Quando é que vai chegar? Então, ter esse tipo de lugar, ter esse tipo de espaço, vamos continuar lutando para isso acontecer, porque isso mudou a minha vida, ter esse tipo de ambiente em que eu vivi com outras pessoas, com referências até, me ensinando teste vocacional, que eu não sabia que eu queria ser jornalista, eu descobri por um teste vocacional de uma professora, que eu cheguei para ela, professora, eu não sei o que eu posso fazer, eu sou muito boa comunicadora, ela me falou, vai para o UFMG, lá tem um prédio só de jornalistas, você vai adorar. Fui, conheci, foi incrível, mas se eu não tivesse essa vivência, se eu não tivesse essa oportunidade de estar com outras pessoas que estavam me capacitando, eu não acredito que eu estaria aqui hoje, sabe? Então é importante ter esse lugar. Eu adorei o que você falou, tá? E
no fenômeno das redes sociais, onde existem narrativas maravilhosas de sucesso que não são reais, essa coisa da referência local, de você poder ir num espaço conversar com alguém, de você se conectar com alguém que tem uma trajetória de vida para compartilhar com você, é tão mais necessário, porque senão os nossos jovens vão ficar à mercê dos tigrinhos, das bets, dos influenciadores que não têm narrativas verdadeiras sendo colocadas na rede. Então a gente precisa de referência para essa juventude. E criando uma ilusão, né? Uma ilusão. É fácil, porque né? na rede pode tudo. Na rede é fácil, né? Na rede é fácil, todo mundo é rico, todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso. E muitas vezes o jovem se sente menos. Acha que ele não é nada, porque na rede pode tudo. Né? E tem que ter alguém para poder falar, não, você precisa se capacitar, porque aquilo ali é ilusão. E é uma fase difícil da vida. É difícil. O jovem ainda não faz parte do mundo, o mundo não é para o jovem, ele está ali meio sem lugar. É limbo. Exatamente. Então, como que resolve isso? Política pública para essa turma. Política pública. Eu já vou sair daqui decorando política pública para tudo, tá, gente? Inclusive para o empreendedorismo feminino, né? Hoje nós temos milhares de mulheres empreendendo, só aqui no Manas chega muita mulher pra gente contando suas histórias, né, Claudinha? Sim. Inclusive aqui dentro do Pod Manas. Como você enxerga o papel delas, o papel de mulheres empresárias no desenvolvimento da cidade? Eu entendo que é fundamental, porque você mesma falou, a quantidade de mulheres que está numa posição de invisibilização, porque está dentro do lar e já empreendendo, mas não está sendo colocada nos holofotes, ainda não foi colocada no direcionamento da autonomia financeira e uma série de outras coisas. Então, quando um governo investe em políticas públicas de empreendedorismo e de emancipação financeira da vida das mulheres, a gente tem, primeiro, um número de pessoas ativas financeiramente no município maior, e isso por si só aquece a economia. A gente tem uma melhor saúde desta população, porque nós sabemos que esta posição de invisibilização da negativa, né, da negativa de direitos não só, mas da violação dos direitos, gera adoecimento físico e mental. E nós estamos falando também, geralmente, estatisticamente falando, a gente vai encontrar isso em Lagoa Santa também, muitas mulheres na posição do eixo central da família, da chefe de família. É verdade. E certamente quando a chefe de família está melhor posicionada financeiramente, está melhor colocada mentalmente, fisicamente na sociedade, a família como um todo se prolonga na sociedade de forma mais saudável e vai ter mais êxito nisso. Então, investir em empreendedorismo feminino e na autonomia das mulheres financeira e no âmbito da saúde também é com certeza uma política pública acertada. Fazer isso por meio de uma associação quer dizer que o poder público já entendeu que existem mulheres que conseguiram cruzar esse período difícil, né, esse deserto. Sim. E por que não reproduzir essa experiência, essa oportunidade para outras mulheres que querem isso, né? Então eu penso que isso é com certeza uma política pública acertada. Ou seja, dá liga sim, né, Marcelo? Dá liga demais. Dá liga demais. Inclusive, como você trouxe muito bem aí, para encurtar a jornada dessas mulheres. A pessoa começou a empreender em casa, já empreende há vários anos em casa. Ela não sabe, por exemplo, separar a conta da empresa com a conta do negócio. Isso ela aprende estando com outras empresárias. Ela vem, conversa com a Claudinha. Com uma conversa que poderia ser uma mentoria paga, ela encurta o sucesso, o crescimento dela, ela encurta o caminho dela. Então, estar nesses espaços realmente funciona. E o que eu quero saber de você é o que a cidade ganha quando incentiva essas iniciativas lideradas por mulheres. Primeiro que eu acho que ela consegue traduzir aquilo que ela é na verdade. Porque o fato é que as mulheres empreendem, elas geram renda, elas são chefes de família, sim, mas via de regra a gente vê essa machaiada toda nas posições de destaque, nos outdoors, nas posições de poder, nos cargos públicos. Então eu entendo que quando há esse investimento, a cidade traduz melhor aquilo que ela é na prática, porque o fato é que isso acontece. Mas a cidade ganha como um todo, no âmbito da diversidade, da geração de renda, das pessoas. E em médio e longo prazo, certamente nós vamos ter famílias mais saudáveis, mulheres mais independentes de seus parceiros e de suas famílias, falando tanto da saúde quanto da questão financeira, e isso vai gerar uma série de prolongamentos na sociedade. E essas experiências podem ser reproduzidas pela associação para outras mulheres que estão chegando. Exato. O que eu quero dizer é que a experiência da Claudinha, ela serve, vou dar um exemplo aqui, para 5 pessoas que obtêm sucesso na sua trajetória
e que podem reproduzir essa experiência e que podem reproduzir esse conhecimento. Sim. E você tocou num ponto. Ah, mas será que é só contar história? Não, gente. Nós estamos falando de precificação, nós estamos falando de método, nós estamos falando de entender o seu negócio, nós estamos falando de entender fluxos, nós estamos falando de entender que o seu CPF não é o seu CNPJ e que às vezes o caminho não é aquele ali, você pode ter um MEI, pagar menos imposto, enquadrar em algum tipo de benefício. Então é importantíssimo que o poder público, primeiro, ele crie políticas públicas de empreendedorismo feminino baseado em evidência. Sim. Ele não tem que ficar tirando coelho da cartola, inventando a roda. Existem muitas políticas bem-sucedidas que podem ser reproduzidas, adaptadas e uma série de coisas. Então a gente precisa de planejamento para fazer políticas públicas de qualidade. A segunda coisa não se faz com mágica. Tem que ter orçamento público reservado lá na Secretaria de Bem-Estar Social, numa ficha numerada lá que o nome dela é Programas de Empreendedorismo Feminino. E aí você pode, inclusive, dentro dessas fichas no orçamento, já dedicar alguma parte para o terceiro setor, que são as associações. É isso. Então, a gente precisa de planejamento, orçamento e de vontade política. E vontade política está faltando, isso é fato. Eu acho que só falta isso. Eu concordo. O planejamento, Claudinha já, né? Planejamento O tempo todo ela manda pra gente lá no grupo da diretoria. Gente, a casa vai ser assim, é assim que nós vamos fazer, esses são os cursos que vão ter lá. Temos tudo. Depois vou mandar para você ler como ficou bonito o projeto que eu escrevi. Ficou. Muito Claudinha, bonito. agora a gente tem o bate-bola. Vamos no bate-bola, que eu Uau, adoro. Marcelo. Nosso bate-bola final aqui. Estamos chegando ao fim desse papo maravilhoso com o Marcelo. E o nosso bate-bola, basicamente, Marcelo, são perguntinhas rápidas. A gente faz pra você a pergunta e você responde com a primeira palavra ou primeiras palavras que vierem à sua mente. Combinado? Bora pra cima. Bora. Uma palavra que define Lagoa Santa. Casa. Uau. Um valor que nunca pode faltar na vida pública. Vergonha na cara pode ser considerado valor? Pode. Precisa, né? Precisa. Deveria ser o nome desse episódio. Um livro que marcou sua trajetória. Revolução dos Bichos, do George Orwell. Muito bom, muito bom. Uma lição que você aprendeu sendo pai. Feio não é errar. Feio é fingir que sabe tudo e insistir no erro. Perfeito. Uau. Uma mensagem para quem deseja fazer a diferença na sociedade, assim como você tem feito, Marcelo. Não vai ser fácil. Muita gente que não teve que lutar e ganhou tudo de presente e já está com tudo resolvido, vai fazer um esforço enorme, primeiro, para que você desista dessa ideia. Para te colocar ali, né, como o transgressor, como o extremista, como aquele que incomoda, como o histérico, como aquele que mexe em coisas que não deveriam mexer. Mas quem tem propósito não depende de like. Então eu tenho certeza, por exemplo, né, Marcinho? Quantas vezes desacreditaram, mas você sabia onde você queria chegar e o que você precisava fazer. Então, não vai ser fácil. Vão ser muitos os boicotes de quem já tem tudo. Vai. Mas quem tem propósito e sabe onde quer ir, não depende de like. Não, não depende, nem depende de ser esposa de ninguém. E nem nada nesse sentido, E nem né? nada nesse sentido, né? Não. Marcelo, muito obrigada por compartilhar com a gente sua trajetória, suas reflexões para a nossa comunidade. Manas, esse foi o nosso episódio para lembrar para você que a nossa cidade é sim uma das melhores e pode se tornar ainda mais com a sua ajuda, com a sua contribuição. Que quando pessoas comuns decidem participar do poder público, colaborar, como o Marcelo trouxe pra gente, e gerar impacto, as mudanças acontecem no seu lar, na sua rua, na sua vida e na vida do seu vizinho também. Manas, se você acredita que estar numa associação pode e deve melhorar ainda mais os seus resultados, não só na sua vida como empresária, mas na sua vida de CPF também, associe-se ao Manas. Todas as informações estão aqui embaixo na descrição. Claudinha, mais uma vez, meu muito obrigado por você abrilhantar a nossa mesa com esse brincão lindo. Nossa, gente, hoje eu tô assim, né? Parecendo assim, né?
como é que é? A rainha do deserto. Como é que É, a era? Cleópatra. Cleópatra. Gente, eu quero agradecer demais a Inet VIP pela nossa internet dedicada. Muito obrigada ao Léo, a Inet VIP, ao Focalizando Notícias, que está sempre com a gente. E com certeza eu vou fazer muita questão que esse episódio ele vá inteiro para rede social. Vai. Vou colocar você como collab. Eu espero que você aceite. A Visu pelo nosso QG, a nossa casa. Muito obrigada, Visu. A Aicos, né, Nicole, por fazer a nossa arte. Você está sempre com a gente, muito obrigada. E nosso Chaveirinho Davi, nosso diretor, que está sempre com a gente, muito obrigada. E Marcelo, que prazer falar com você. Muito obrigada. Claudinha, muito obrigado pelo convite. Thay, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, conversando com pessoas que eu não só gosto, mas que eu considero referência também. Mas mais do que isso, obrigado por ousar, porque eu tenho certeza que tentaram desmotivar vocês. E a gente precisa de coragem para estremecer algumas coisas que precisam mudar. E no início a gente incomoda, e aí a gente incomoda de novo, e a gente incomoda de novo, mas água mole em pedra dura, nós é que somos da cultura. Adorei. Muito bom. Até o próximo episódio. Até, gente. Tchau.